Gente, olha essas asneiras que esses caras vão falar aí. Eu nem coloquei Caio Fábio, tá? Eu vou falar de três rapidinho. Mas preste atenção. No final eu vou fazer os comentários, tá? Veja a asneira, veja as leseiras que esses caras falam. Tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas. Porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária. Todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Branco como a neve, branco como a neve. Porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta que só chega no Brasil agora, porque os seminários abominavam esses livros, esses conteúdos de uma teologia preta, de pensar o sagrado, não numa perspectiva eurocentrada. Então, por que as igrejas têm isso? Você bota o nome de colonizadores, de dominadores, de homens da história que tinham escravos. Porque o que chegou aqui, a referência era isso. O que se está vendo hoje são encontros, são fóruns, são encontros como esse, que eu tenho certeza que os negros de igreja, muitos deles que vão assistir essa matéria, falam: cara, não sabia disso. Uai, seu app de vídeos curtos. Gente, olha o que René Kivitz vai falar. Essa galera do L aí, olha isso, como é Aí que tá. Jesus diz assim no versículo 10: Amigo do Kleber Lucas. se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho Tranquilo. uma água divina para te dar. Boa. E água viva é um eufemismo, porque Agora aqui começa. a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui Bíblia imprópria para menor. água viva é uma água que jorra. Eu não ouvi o que eu ouvi? É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Eu também. Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele? Galera, cuidado com pastores petistas, tá? Se diz pastor. Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meus amigos filósofos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero comentar algumas asneiras que algumas pessoas falam, inclusive alguns teólogos, né? Então, mas antes disso eu quero beijar esse livro aqui, Os Anjos Contam Histórias, de Luiz Antônio Aguiar. Porque aqui o saber não ocupa lugar. Tá? Aqui você tem Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. Você vai lá na playlist, escolhe por assunto, tá tudo dividinho, bonitinho, tem tantas coisas aí. Filosofia tem filosofia da linguagem, filosofia da ciência, teoria do conhecimento, né? Que de todos que bombam mais é a teoria do conhecimento, né? Nós temos aí o meu filósofo preferido, que é o Kierkegaard, e ainda vamos ter mais vídeos sobre ele. Então tem uma playlist só sobre Kierkegaard, que ele é meu filósofo preferido, né? Você tem assuntos intrigantes, tem filosofia, tem Bíblia, teologia, lá tem assuntos, mistérios da Bíblia. Você vai se espantar. Eu estou falando aqui, não é para qualquer estudante de teologia, eu estou falando para o pessoal que já está um nível avançado, tá? Mesmo você que está no nível avançado, você vai se espantar com alguns assuntos que talvez você nunca imaginou que poderiam ser abordados, e tem lá. Vai lá, Mistérios da Bíblia e Assuntos Intrigantes. Vamos para o que interessa. Primeiramente, falando de Kleber Lucas, né? Kleber Lucas falando algumas bobagens. Eu, há uns domingos atrás, cheguei cedo, coloquei no Fantástico, eu estava passando lá, Kleber Lucas, dizendo que Jesus não é o Senhor do Brasil coisa nenhuma, né? Do Brasil coisa nenhuma. Quer dizer, um claro ataque aos pentecostais. Queria saber até quando vai
continuar essa briguinha entre teólogos liberais e pentecostais, onde eles, tudo bem, a gente sabe que pentecostal tem meninice, a gente sabe que tem alguns exageros, mas por que eles não se preocupam com o pecado em si, né? Por que esses teólogos liberais não se preocupam? Porque eles não têm compromisso com a Bíblia. Eles têm compromisso com as próprias interpretações. E aí é que está a questão. Um dos maiores problemas do ser humano é a sua interpretação. E aí falando que não é, me causou um choque, eu digo, mas como, rapaz? Né? E aí depois ele vem com outras pérolas e provavelmente ele vai soltar muitas outras pérolas aí, né? Do hino, aquele discurso vitimista, né? Aquele discurso de que as pessoas, aquele discurso de quem está magoado. Você vê claramente isso. Quando a pessoa está magoada, quando a pessoa está aparentemente derrotada, que é o caso dele, né, que ele não estava tendo mais show por causa de todas as polêmicas que ele já tinha se envolvido antes de começar a comentar, a falar essas asneiras, então você percebe que é sim um desespero. E vem falar que o hino mais alto que a neve, veja bem, parece que foi arquitetado, porque esse hino aí é um hino muito antigo, não é um hino comum. Então, parece que foi arquitetado para atingir todos os evangélicos, né? Dizendo mais alto que a neve, e não podia ser mais alto do que a neve, porque é um hino racista. Sabe, gente, pelo amor de Deus, é muita leseira, é muita babaquice, sabe? Quer dizer, então, que a gente não vai falar que a pomba do Espírito... Qual é a cor da pomba? Qual é a cor da pomba do Espírito? Qual é a cor da pomba do Espírito? Né? Então, aqui em Apocalipse, eu vou mostrar para você, aqui em Apocalipse, falando das vestes. Bom, será que a Bíblia é racista? Isso eu não vou nem tratar de outras coisas, tá? Só das vestes. Só em Apocalipse. Nós não vamos nem para outros textos. Para Daniel, para Zacarias, deixa eu ver mais. Para Êxodo, que são os lugares onde aparece muita questão de vestes brancas. A gente não vai. Só em Apocalipse. Apocalipse 3:5, Apocalipse 3:18, 4:4, 6:11, 7:9 e 7:13 falam que as vestes são brancas. E aí? É racismo? Então é um argumento tão pobre, é um argumento tão fútil, é um argumento tão medíocre, e você vê claramente que o Kleber Lucas está fazendo o jogo da Globo. E isso que me causa muita pena, porque na tentativa de pegar esse discurso, né, essa ala esquerdista, que é uma coisa não tão, como é que eu posso dizer, não tão destruidora, mas que está acontecendo, que eles estão levando um grupo para eles, para ver se pega apoio dos evangélicos, mas ele não sabe que ele está sendo usado pela Globo e que a Globo vai fazer desde a década de 60, 70 que a Globo faz isso. Ela pega alguém pro lado dela e depois dá um chute. Eu não sei se é imaturidade, porque ele não é um jovem, né? Mas é isso que vai acontecer com ele, brevemente, como a Globo já fez com todo mundo, né? E aí outra coisa, a gente vê Kleber Lucas, aquele cantor que era renomado, respeitado, totalmente sem crédito, totalmente desrespeitado, se juntando a Caio Fábio, que já falou tantas besteiras, né, tantas leseiras. A gente poderia fazer um livreto aí só com as asneiras que Caio Fábio já falou da Bíblia. Agora, é outro. Pode ver, o perfil é o mesmo. É um que tinha sucesso, né? Quem foi Caio Fábio?
O homem que entrou na Globo, o evangélico que entrou na Globo, eu lembro, 5 horas, 6 horas da manhã, o Caio Fábio pegando quando eu era adolescente, né? Quando eu estava saindo da minha adolescência. O homem que tinha uma grande instituição chamada Vinde, caiu, ficou no esquecimento, e aí começa a falar um monte de asneira para ver se volta a aparecer novamente. E tem um outro doido aí também, da mesma ala, né? Da mesma ala, que é o Kivitz, né? É o Kivitz, deixa eu ver o nome dele aqui, que esse nome é até um nome, é René Kivitz. Esse aí bateu todos os recordes, esse aí pegou Caio Fábio e Kleber Lucas e colocou dentro do bolso. Irmãos, as leseiras que esse cara fala é engraçado, parece que ele foi formado, o curso de teologia que ele fez foi formado lá na faculdade de Jim Jones. É um fanatismo, não é um fanatismo pentecostal, é um fanatismo herético, onde o cara pega um texto e começa devagar, e como ele tem alguns elementos, né, argumentativos, como ele tem muita bagagem intelectual, esse é o problema do intelectual, que ele pode inventar coisas, ele pode criar coisas. Ele pode, as mais absurdas interpretações podem ser feitas sim, né? Não existe um anjo, Deus não colocou um anjo na terra para matar quem distorcia o texto de uma maneira tão vil. Porque eu sempre digo que todos nós cometemos heresias em algum ponto da nossa vida, só que a gente volta atrás. A gente percebe que aquele tempo era um tempo de imaturidade. Agora, com essas pessoas, a gente percebe que é algo totalmente pensado, totalmente convictos daquilo que eles estavam falando. Porque René Kivitz, dentre tantas outras, depois você coloca aí no Google, René Kivitz suas heresias, vai colocar as heresias dele. Mas a mais pesada foi do texto lá da mulher samaritana, né? Se eu não estou enganado, da mulher samaritana. Não, é outro texto, eu estou confundindo o João 4 com o João, que diz que rios de água viva fluirão. Ele estava falando que era o esperma de Jesus, que Jesus ia dar o esperma para a mulher. Gente, é babaquice demais. Graças a Deus, a igreja dele, se eu não estou enganado, depois você pesquisa, foi a presbiteriana e tirou ele. A gente sabe, né? Que a presbiteriana, uma ala da presbiteriana, uma ala dos batistas, eles são teólogos liberais, e é essa questão laissez-faire. Mas isso, todos nós, pentecostais que somos e que amamos a Bíblia, a gente não vai aceitar nada disso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.